a não ser fidelidade e liberalidade, para que Deus possa se manifestar na nossa vida financeira. Amém? Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Quero que vocês me ajudem a receber com alegria o pregador desta manhã, Pastor Jefferson Cardial. Mundo achei, mas não encheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio E me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. não tenho medo de expor minhas fraquezas. Defeitos e falhas não vou esconder, um amigo encontrei. O nome dele é Jesus. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, traz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. não há nada. Só a igreja. Nada melhor que meu Deus. Bom dia, comunidade das nações. Atos, capítulo 17, versículos de número 22. Atos 17, versículos de número 22 em diante. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários,
achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos, diga comigo, nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Podei-vos assentar. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Deus, Ele envia o seu Filho Jesus, o unigênito, para que pudesse salvar a humanidade. Isaías diz que, no capítulo 59, que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, e se maravilhou por não ter achado, não ter visto nenhum justo. E do seu próprio braço, Ele trouxe salvação à humanidade. Jesus é a essência de Deus em carne, no meio dos homens. É o braço de Deus que foi estendido para trazer salvação à humanidade. Deus está no céu, mas na pessoa de Jesus, Ele estende o seu braço para alcançar a humanidade, alcançar os homens. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, quando ele cai em si e vê a situação que está e traz a sua lembrança, que até os trabalhadores do seu pai comem pão em abundância e ele estava ali perecendo de fome, ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e a terra perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E se levantando, ele vai em direção ao seu pai. Só que o seu pai já está lhe esperando no caminho. E quando o seu pai o vê, a Bíblia diz que enquanto o filho andava em direção ao pai, o pai, ele correu e abraçou o filho. Ele lançou sobre o filho os seus braços e o abraçou. E trouxe palavras de restauração. Esses braços lançados sobre o filho, é o que Isaías está dizendo no capítulo 59, que do seu próprio braço trouxe salvação à humanidade. Jesus foi o braço de Deus, os braços de Deus estendidos para alcançar a humanidade. O apóstolo Paulo, ele um dia alcançado por esses braços, alcançados por Jesus, ele tem a incumbência de poder levar esta salvação aos gentios. E o livro do Atos dos Apóstolos vai nos mostrar como o Espírito Santo fazia a igreja se mover. Ainda que o livro diz Atos dos Apóstolos, pertencente aos apóstolos, executado pelos apóstolos, nós podemos ver que todas as ações dos apóstolos, da igreja, eram ações movidas pelo Espírito Santo. E isto resultava em salvação. Quando Paulo, no capítulo 17, em uma das suas viagens missionárias, está chegando em Atenas, ele, de certa forma, pede que seja trago à sua pessoa mais uns dos discípulos para ajudar nesta jornada.
E enquanto isso ele fica esperando a chegada deste outro discípulo. E enquanto ele está esperando, ele está observando a cidade. Ele começa a buscar uma visão, uma perspectiva daquilo que a cidade estava vivendo. E ele chega a uma conclusão. Ele vê que a cidade está entregue à idolatria. E ele começa então a anunciar Jesus ali na praça. E quando ele está anunciando Jesus na praça, ele é questionado por esta nova doutrina. Então, nesse questionamento, ele passa a explicar a respeito de Jesus a todos quantos estavam ali ouvindo. Quando ele começa a falar sobre a ressurreição, algumas pessoas diz a respeito de tal assunto que seja falado depois, mas que aquela doutrina que ele estava trazendo pudesse ser levado aos magistrados para serem ouvida, julgada e sendo de certa forma verdadeira, pudesse ser aplicada à humanidade, aos atenienses, àquela população, àquela comunidade. Então Paulo ele é levado até o Areópago, o Panteão, e ali se julgava se as doutrinas levadas à humanidade, proclamadas à humanidade, eram verdadeiras ou não. Independente do julgamento, elas poderiam ser aprovadas ou reprovadas. Sendo aprovadas, continuaria essas instruções através daquela teoria, daquele ensinamento. Os atenienses são gregos, pessoas dotadas em sabedoria, em conhecimento. Eles se ocupavam de estudar o motivo, o porquê das coisas, o porquê das doutrinas, o porquê da realidade, dos fatos. Então, Paulo ele está explicando. Só que Paulo, enquanto tem a oportunidade, ele está observando. E ali no Panteão, ele observa que existia diversos altares. E cada altar tinha um nome de um deus. E algo lhe chama a atenção, porque havia um altar cujo nome que estava erigido neste altar era ao Deus desconhecido. E é certo que, diante de todos os deuses, todos os altares que os atenienses acreditavam, colocavam sua fé em credibilidade, eles estavam acreditando também em um Deus cuja qual eles não sabiam o nome. Isso é interessante porque existe um Deus, existe um altar para um Deus, mas nós não sabemos o nome deste Deus. E Paulo, ele recebe uma revelação da parte de Deus ali, e ele começa a sua instrução, a sua pregação, originando daquele nome cuja qual os atenienses não conheciam. Existe um Deus que os atenienses não conhecem, porque se eles conhecessem verdadeiramente, eles não estariam entregues a esta idolatria tamanha. Então eu vou anunciar este Deus que eles não conhecem. Se nós voltarmos na história, em específico, Dom Richardson fala no seu livro Fator Melquisedeque, que os atenienses, eles acreditavam em muitos pseudo-deuses, e eles colocavam a sua fé nas circunstâncias necessárias nesses pseudo-deuses. Havia um Deus para cada situação, havia um Deus a ser clamado, a ser buscado para cada circunstância. Mas na época antiga houve uma praga, e Richardson vai falar que nesta praga houve um grande alvoroço no meio das famílias, porque esta praga estava matando filhos que estavam dentro das suas casas. Em todas as casas havia morte, e quando há morte, há desespero, existe dor, existe tristeza, angústia, agonia. E diante de tal situação, eles começavam a clamar os deuses que conheciam, e era uma multidão imensa. Mas esta praga não saía, e eles não sabiam o que fazer, porque eles pediam que esta praga fosse embora, mas nada acontecia. Então eles mandam buscar um sábio em uma ilha, na ilha de Creta, para poder questionar o porquê
que esta praga não está saindo? Qual o direcionamento, as diretrizes, os ensinos, a quem se deve buscar? E este sábio, quando chega, ele dá a instrução: ora, vocês estão clamando a um Deus, e estão lhe dando nomes que não é o nome dele. E todas as vezes que vocês o chamam por um nome, e dá a ele este nome, ele se sente, de certa forma, atingido. Então, vocês clamam a um Deus, mas não o chamam pelo nome, o chama de Deus desconhecido. E aqueles homens disseram: não, mas nós conhecemos todos os deuses, nós sabemos os nomes de todos os deuses, não existe mais Deus algum. E o sábio falou: faça uma prova, se por acaso vocês clamarem este Deus, e ele mandar esta praga embora, levante altares a ele. Mas como faremos? Ora, pegue ovelhas famintas e solte-as no campo. E as ovelhas que deitarem no campo, onde deitar uma ovelha, você vai levantar um altar e vai colocar ao Deus desconhecido. E eles, na sabedoria que tinham, disseram: não, mas é claro que as ovelhas famintas, soltadas em um campo verdejante, elas não vão se deitar, elas vão se alimentar. Faça prova. E eles pegaram ovelhas famintas e soltaram no campo verde. E quando as ovelhas pisavam no campo verde, elas não se alimentavam, elas deitavam. Então eles começaram a levantar um altar ao Deus desconhecido aqui, um altar ao Deus desconhecido ali, um altar ao Deus desconhecido lá. Onde havia uma ovelha deitada, levantaram um altar ao Deus desconhecido e clamaram: ó Deus cujo nome não sabemos qual é, se verdadeiramente existe e possa ter misericórdia de nós, mande que esta praga vá embora das nossas casas. E quando eles terminaram de clamar, a notícia começou a percorrer na cidade: a praga foi embora, e onde havia luto, agora existe paz. Onde havia luto, agora existe alegria, porque não há mais praga. Então eles chegaram à conclusão: verdadeiramente existe um Deus, cujo nome não sabemos qual é, cuja aparência não sabemos como é, mas Ele é aquele que pode mandar as pragas que nenhum Deus teve capacidade de expulsar do nosso meio. Ele pode fazer com que elas saiam da nossa frente. Levantaram altares ao Deus desconhecido. Com o passar do tempo, a cidade, passando pelas as quedas de império, elas foram tomadas, as construções antigas eram tomadas pela destruição, pelo mato que crescia. Esses altares ficaram encobertos, até que construíram o Areópago, o panteão, o lugar onde se julgava todas as causas ali naquele local. Paulo, quando está passando ali, ele contempla aquele local construído, e a ideia da construção era: levantemos aqui altares para todos os deuses que nós conhecemos, mas existe um que nós não sabemos o nome. Como nós faremos? Coloque no altar ao Deus desconhecido. Paulo aproveita que existe um altar cuja qual uma humanidade não sabe, e ele, sabendo quem verdadeiramente é, ele abraça a oportunidade para anunciar Jesus. E ele, de certa forma, quando é questionado pela doutrina que traz, ele vai pegar aquele altar com o nome ao Deus desconhecido, e ele começa a explicar a sua pregação, a sua doutrina. E ele começa dizendo assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo aproveita da oportunidade missionária que tinha, a chamada missionária que tinha sobre si, e um povo precisando conhecer o Deus que ele um dia conheceu. E ele aproveita essa oportunidade e diz: é agora, é a hora, é o momento, a oportunidade é concedida e eu não vou deixá-la passar.
Existem oportunidades que elas não voltam, então você tem que aproveitar a oportunidade que chega sobre a sua vida agora. E o interessante é que ele anuncia Jesus, ele começa dizendo: este Deus que vós honrais, não sabendo quem é o Deus que eu vos anuncio. Aí ele começa desde a criação: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, em imagens de escultura, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita, Deus tem tudo em suas mãos, e pode fazer do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que Ele quer, mas Ele também quer levantar pessoas para usar na sua obra. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Só por esses 3 itens aqui, você jamais deveria reclamar em hipótese alguma. Ele é quem nos dá a vida. Quantos amanheceram com vida? É claro, se você está aqui, mas levante a sua mão aí, só para você dar um sinal de que está vivo. Irmão, você já tem motivo de agradecer. Reclamar por quê? Porque alguma coisa não deu certo. Você amanheceu com vida, é uma oportunidade de fazer as coisas darem certo hoje, para a glória de Deus. Alguns saíram para as suas férias, e no meio do caminho sofreram acidentes e morreram. Você amanheceu com vida. Você está vivo. Você já tem motivo de glorificar a Deus. É Ele também que nos dá respiração. Respira aí bem fundo, como ontem lá na ativação. Respirou? Está vivo. Glória a Deus. Graças a Deus que você está respirando. E também dá todas as coisas, tudo que temos, foi Deus que nos deu. Se Ele não nos entregou diretamente, Ele nos deu a oportunidade de nós alcançarmos. Mas por causa da vida, por causa da respiração, por causa da saúde, nós temos motivos de agradecer a Deus neste dia, sim ou não? Tem algumas pessoas que acordaram, olharam para o teto e não estavam diretamente debaixo do céu. Há uma moradia. Quantos aqui tem uma moradia? Ou alugada ou de sua propriedade? Ah, pastor, eu tenho, mas moro de aluguel. Mas Deus está te dando condições para pagar o aluguel, por enquanto, porque daqui a pouco você vai ter o que é seu. Mas isso já é motivo de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. Outro motivo de agradecer a Deus, irmãos, tem pessoas aí que acordou e já comeu uma pratada de cuscuz, que eu sei. Outros tomou uma copada de leite que estava derramando pelas beiradas, tomou seu cafezinho, ou seja, você tem um alimento na sua casa, na sua mesa, todos os dias. Eu vou lhe dar aqui alguns motivos, Paulo trouxe 3, eu vou lhe dar alguns motivos para você glorificar a Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, você tem uma igreja abençoada para poder congregar, de fácil acesso, próximo à BR, sem precisar ir lá para o fundão para poder achar a igreja. Você passa e logo vê, você tem motivo para se alegrar. Quando chegar em casa, vai comer uma pratada de baião de 2, que eu sei. Você tem motivo, você tem roupa para vestir. Quantas roupas, irmãos? Tem até mulheres que reclamam: eu preciso de roupa, amor, mas a gaveta não fecha de tanta roupa que tem. Mas Deus vai renovar. Nós temos motivos de agradecer. Paulo está trazendo 3 aqui. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. É aqui que eu quero chegar. De um só, ele fez toda a geração dos homens. Não há ninguém pela geração que fosse diferente. Em Adão todos somos iguais. Em Cristo buscamos a perfeição de sermos a imagem e a semelhança de Deus novamente. Mas ele está dizendo que de um só, ele fez toda a geração.
Quando entendemos que nós temos a essência de Deus em nós, que é o Espírito, porque Deus soprou o fôlego de vida, ruach, o Espírito em nós, nós temos a tendência de buscar uma força maior. Todo ser humano na face da terra, ele entende que necessita buscar uma força maior. Mas porque nem todos buscam Deus como essa força maior? Por falta de entendimento. Paulo está dizendo: vocês honrais, vocês levantaram um altar, colocaram um nome, mas vocês não o conhecem. Mas eu conheço. E eu tenho a responsabilidade de poder anunciar que Ele existe. E que está interessado que a sua criação volte a ter o papel de filho. A responsabilidade é minha. Então eu estou anunciando. Todas as pessoas esperam por Deus. Todo ser humano, pela essência do Espírito que tem em si, eles esperam por Deus. Pastor, mas e o ateu? Mesmo que ele tente excluir Deus dessa responsabilidade de criador e que existe, ele vai buscar uma força maior por falta do entendimento. Porque os seus olhos estão como escamas. A luz ainda não raiou para eles, o conhecimento não raiou para eles. Mas todo ser humano na face de Deus já está preparado para ouvir a respeito do Evangelho de Jesus. Porque quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, eis que Melquisedeque abençoou a pessoa de Abraão. E há uma bênção sobre Abraão: bendita será todas as nações em ti. Jesus é da origem, da linhagem de Abraão. E quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 4, Paulo vai dizer que nós somos descendentes de Abraão, assim como Isaac era. Ou, se nós aceitamos a Jesus, nós entramos na linhagem de Abraão. E se nós entramos na linhagem de Abraão, nós estamos debaixo de uma promessa cuja qual é: bendita será todas as nações em ti. E com uma revelação da parte do céu ao bispo J.B. Carvalho, ele é induzido por Deus a organizar uma comunidade das nações. Ou seja, eu e você temos a responsabilidade de mostrar para as nações que existe um Deus que é soberano, existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é grandioso e está interessado nas suas vidas. Paulo abraça esta oportunidade. Os atenienses já tinham recebido uma revelação da parte de Deus, um milagre, mas não conhecia Deus ainda. Paulo já conhecia este Deus e visto muitos milagres sendo realizados através da sua vida. Há uma multidão ao nosso lado, ao nosso redor, que mesmo sabendo que este Deus existe, não recebeu a revelação que você recebeu. Não recebeu o entendimento que você recebeu. Mas nesta manhã Deus está nos chamando para uma responsabilidade de poder anunciar. Valparaíso ficará pequeno para o que esta igreja irá fazer nesta cidade. Somos responsáveis de espalhar. Eu não tenho preocupação com o tamanho do lugar e as cadeiras que ainda estão vazias. Porque daqui a pouco, necessário será mais cadeiras. Necessário será mais espaço. Porque existe um povo que está assumindo a responsabilidade de mostrar para a cidadania de Valparaíso que existe um Deus que é criador de todas as coisas. Existe um Deus que vai organizar esta cidade. Existe um Deus que vai colocar sua mão poderosa e vai fazer esta cidade prosperar. E nós não veremos mais notícia de que águas estão inundando as casas, porque Deus vai melhorar o que necessita ser melhorado. E através da nossa vida o nome dele será glorificado nesta cidade. Quando Paulo ele assume a responsabilidade
de anunciar este Deus que os atenienses não conheciam, mas sabia que existia. Ele diz assim: e de um só fez toda a geração, versículo 26, dos homens para habitar sobre toda a terra, sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 28, porque nele vivemos, diga comigo, nele vivemos. Nós vivemos para um propósito. Eu cheguei à conclusão, depois do Covid, de que é impossível conhecer este Deus e entender que este Deus não tem um propósito comigo sobre a face da terra. Você está vivo porque Deus tem contigo um propósito. Deus tem algo a realizar através da sua vida. Deus tem algo grandioso a fazer através de você. Porque se Deus não tivesse mais plano como propósito dele sobre a sua vida, ainda que foi doloroso para muitos, Deus teria permitido que você fosse com a multidão que foi levada pelo Covid. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito. E quando eu chego a esta conclusão, eu deixo de perguntar: por que eu estou vivo? Para que eu estou vivo? Ninguém me vê, ninguém me olha. Eu não faço diferença. Deixa disso. E mudeça estas palavras. Você está vivo porque você tem valor diante de Deus. Você está vivo porque Deus tem um propósito contigo na terra. Você está vivo porque você é especial para Ele. Você está vivo porque ainda há nas páginas desse livro escrito pelo o pintor de todas as coisas, ainda há uma história de sucesso, ainda há um final de conquista, ainda há uma conclusão que será concluída mediante a última palavra, que quem dá é Deus e não os homens. Você está vivo, nele nós vivemos. Nele, ele vai dizer que nele também nós movemos. Irmãos, coisa linda é quando você se move na presença de Deus. Deus é um Deus de movimento. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Deus é um Deus de movimento. Sabe por que nós conseguimos mudar para cá a tempo? Porque fomos movidos por Deus. Vê o pastor Gerson trabalhando, irmão. Se você desconsiderar que seja Deus, você é a pessoa mais errada na face da terra. Porque só Deus para dar a graça, para fortalecer. Pessoas aqui, parecia que estavam como Pedro, quando Jesus transfigurou sobre o monte, aqui na construção, né Wellington? Bom este lugar, vamos fazer logo uma tenda para nós aqui dentro, porque não saía. Mas isso era um mover do Espírito de Deus. Deus usa quem se move. É tempo de nós enchermos esta igreja e Deus vai usar quem se move. Primeiro, Deus vai usar os vivos. Tem vivos aqui? Os mortos não podem louvar o nome do Senhor. É os vivos, são os vivos que adoram a Deus. São os vivos que fazem as coisas acontecer. São os vivos que têm obras. São os vivos que têm fé. São os vivos que fazem com que as coisas sejam criadas para a glória de Deus. E em Deus nós nos movemos. É Deus quem leva, é Deus quem traz, é Deus quem cuida, é Deus quem guarda, é Deus quem nos movimenta. Eita Jesus, me ajuda aí. Deus não usa quem some, Deus não usa quem para, Deus não usa quem retrocede, quem volta. Deus usa quem se deixa ser movidos
pelo Espírito dele. Pergunte para quem está do seu lado. Está parado por quê? 2025 é tempo de se movimentar. Deus vai pegar quem está parado, vai fazer se movimentar. Eu acho lindo, irmãos, porque Deus, quando chama as pessoas, Ele chama... Há alguns exemplos bíblicos, Deus chamando pessoas para se mover. Deus chamou Moisés, e é interessante que Deus chamou Moisés 2 vezes. Moisés. Deus chamou Samuel 2 vezes. Samuel. Deus chamou Saulo 2 vezes. Saulo. Deus chamou Simão 2 vezes. Simão. Pastor Gerson, por que Deus chama 2 vezes? É porque muitas das vezes a gente não dá ouvido na primeira chamada, mas Deus está te chamando de novo para se mover na sua presença. Esse negócio de dizer assim, vou lá para a comunidade das nações, mas eu só quero aprender, só quero ouvir, eu só quero ficar sentado e nada mais. Ei, vou te dar umas boas novas aqui nesta manhã. Deus está te chamando de novo. Deus está chamando o seu nome de novo. É interessante porque Deus chama pelo nome. Diga comigo, Deus chama pelo nome. Deus está te chamando pelo seu nome. Salmo 147, versículo de número 4, diz, verso de número 4, Ele conta o número das estrelas e chama-as a todas pelo seu nome. Deus chama pelo nome, mas aqui Deus está chamando estrelas, mas você nunca leu na Bíblia que quando Abraão estava desanimado porque não tinha descendência, Deus mandou sair de dentro da tenda e lhe falou: olhe para cima e conte as estrelas, se é que podes contar, porque assim será a sua descendência. E eu já falei que nós somos descendências de Abraão, como Isaac era, segundo Paulo escrevendo aos Gálatas. Então, nós somos as estrelas que Abraão contou. Ai, Jesus, nós somos as estrelas que Abraão contou. E se Deus chama as estrelas pelo nome, Deus está te chamando nesta manhã pelo seu nome, te dizendo: é você que eu vou usar para encher esta casa. Deus está te chamando pelo nome. Aí você diz: mas tem muita gente para fazer. Mas Deus está chamando você. Olha que interessante, se nós tomarmos literalmente, e sem dúvida nós devemos fazer isso, literalmente, nós vamos entender que ao redor do vasto universo, existe 40 sextilhões de estrelas, 40 sextilhões de estrelas, é muita estrela, meu Deus do céu, a casa vai ficar pequena para tanta estrela que está chegando. Se existe 40 sextilhões de estrelas, que são sóis de outros planetas, não deixaram, na atualidade, aumentaram este número, mas deixaram em aberto. Ou seja, os estudiosos não sabem qual é o número de estrelas existentes. Quando eu era criança, eu costumava contar estrela, e mamãe me dizia: não conte estrela, menino, porque vai nascer verruga. Nunca nasceu, mas também nunca consegui contar. Começava, me perdia e parava. Aí vem Deus e diz para Abraão: conte as estrelas. Tem muitas coisas que alguém disse que você não podia, que Deus está te dizendo: estou te dando possibilidade de assim fazê-lo. Este novo ano que se inicia aí, é o ano que você fará coisas grandiosas, poderosas, coisas imagináveis,
coisas que você pensava, eu não posso, eu não consigo, sou pequeno demais. Deus vai te pegar, vai te dar capacidade, habilidade, conhecimento, inteligência, e vai te usar para a glória do seu nome. Está chegando aí uma chuva de ideias na sua mente, que serão colocadas em práticas, e as pessoas que estarão no seu convívio serão abençoadas por essas ideias que serão executadas, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Olha que interessante, 40 mil trilhões é o número 40 seguido de 21 zeros. Em todo caso, Deus sabe o número exato, porque Ele as fez. Isaías 45:18 diz que há 500 mil palavras no dicionário de Webster íntegra. Ou seja, existe o maior dicionário, e nesse dicionário são colocadas 500 mil palavras. 500 mil palavras. Se todos os nomes de todas as estrelas ficassem em livros desse tamanho, necessitariam de 80 quadrilhões de livros para fazer a lista de nomes de cada estrela. 80 quadrilhões é o número 80 seguido de 15 zeros. Ora, há uma multidão de estrelas, e Deus está dizendo para Abraão: conte, este é o número da descendência que eu estou entregando nas suas mãos. Ei, hoje à noite, estando o céu estrelado, conte as estrelas, e entenda que o número de descendentes que estão chegando na comunidade das nações de Valparaíso é muito mais além das cadeiras que tem, é muito mais além do espaço que cabe, e Deus vai usar você. Hoje Deus está te chamando pelo seu nome de novo, e está te dizendo: eu não quero você parado. 2025 é o ano de você se mover para viver o melhor que eu tenho reservado na sua vida. Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você ainda existe. Belisca aí você mesmo. Sentiu? Você existe. E porque às vezes questiona: ninguém me vê, ninguém me olha, é porque você está tentando se esconder. Mas hoje o Senhor está te tirando do canto. E como muitas das vezes Jesus, para operar um milagre, fazia, está te colocando no meio. E está te dizendo: a minha história ainda tem você como uma das personagens em que eu irei muito abençoar. 2025 está chegando e você existe. Pegaram José, sumiram com José. E quando José está dizendo aos seus irmãos que eles são espiões, os seus irmãos estão dizendo: não, nós somos irmãos. Somos vários irmãos. Um está com o nosso pai em casa, e outro já não existe mais. Eles estavam dizendo que José não existia para o próprio José. E quantas vezes você ouviu palavras que parece que você não existia para aquela história, mas Deus resolveu te colocar. Deus está recolocando você na história de sucesso que o inimigo tentou apagar. Fica de pé, só quem crê nesta palavra. Me ajude a ser profeta nesta manhã. E se possível, diga para esta pessoa que está do seu lado: ei, sua história não terminou. O ano está acabando, mas existe uma continuidade da sua história.
E permita-lhe dizer, diga para essa pessoa, permita-lhe dizer: o que eu vejo é uma história de sucesso. E da caçuri andarácia. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, que considerava que tão somente seria mais um ano terminado e outro ano que se iniciaria. Mas Deus está me ordenando a te dizer: o ano pode terminar com você um pouco obscuro diante das realidades do que está acontecendo, mas te prepara, porque através desta palavra desta manhã, Deus está te dizendo o que eu tenho para fazer neste lugar. Nos dias vindouros que estão chegando aí, existe um espaço que lhe cabe, existe uma responsabilidade com teu nome, e Deus não abre mão de você. E nesta manhã Ele está dizendo: eu estou te chamando de novo. E se tem alguém que acha que parou, e que Deus não tinha mais isso para a sua vida, e o Senhor fala ao meu coração que tem, eu quero convidar você a vir aqui à frente e entender que as promessas de Deus na sua vida não acabou, que as promessas de Deus na sua casa, na sua família não acabou. E se tem alguém da sua parentela e você considera que esta palavra pode chegar até ele, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, que o pastor vai estar orando por você. Ainda existe uma história para os teus, ainda existe uma história para a tua casa, ainda existe uma história para a tua família. Já estão vindo pessoas aqui que entende que Deus está chamando os teus de novo. Deus está chamando a sua casa de novo. Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Só o que está terminando é o ano, mas a história continua. E grande é o que Deus irá fazer. E dessas cadeiras que vazias estão, assim diz o Senhor, grande parte delas pertence à sua parentela, que vão voltar e a presença de Deus, e vão estar se assentando aqui para serem abençoados como Deus está te abençoando. Onde para o
pegar a maldição e vai transformar em bênção. O que nós precisamos entender diante de uma mensagem dessa é saber a quem nós estamos prestando conta acerca da nossa vida. Somos seres eternos transitando em carne. Aquilo que nós fazemos com a nossa vida importa para Deus. E quando nós formos prestar contas a Ele, a primeira coisa que Ele vai perguntar é: o que você fez com a vida que eu te dei lá na terra? Ninguém vai poder olhar para um lado, culpar A, B, C. Mas vai ter que prestar contas, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e as nossas decisões. Quando nós não escolhemos nossa eternidade com Deus, nós já fomos escolhidos pelo inimigo, porque nós não somos neutros. Aqueles atenienses, eles tinham um cara, um Deus desconhecido, mas Paulo, que era um judeu grego, que foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia a história de Epimênides, quando ele mandou colocar as ovelhas para passar fome e soltar elas para o pasto. E se elas andassem ali no pasto, se assentassem, deitassem sem comer a grama, ali eles deveriam fazer o sacrifício ao Deus desconhecido. O Deus que muitas das vezes nós servimos Ele, nós não entendemos porque que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. É um Deus que está querendo ter relacionamento, está querendo ter intimidade com a gente. Deus se manifesta de maneiras diferentes para cada pessoa, mas Ele nunca deixa de se manifestar, porque Ele quer ter um encontro com a sua realidade, para que a sua realidade possa mudar quando você tem um encontro com Ele. Quando você ouve uma mensagem e você diz: essa mensagem ela é para mim, então aquela mensagem vai ter efeito na sua vida. Mas se você ouve uma mensagem e você diz: essa mensagem não tem nenhum tipo de conotação com aquilo que eu estou vivendo, você vai continuar o mesmo. Entenda que depois que Paulo pregou ali no Areópago e disse para eles: esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu prego, e Ele mandou Jesus, o seu Filho, Deus que se tornou homem e morreu aqui na terra, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele intercede diante de Deus, diante do Pai, desse Deus que vocês não conhecem. Eles disseram: então tá bom, da próxima vez nós vamos ouvir da sua doutrina. Enquanto ele estava apenas no Deus, para ele estava tudo bem, mas quando ele falou acerca de Jesus Cristo, então agora para eles não interessava mais a mensagem. Existem muitas pessoas que veem Deus como Senhor, mas não vê Jesus Cristo como Salvador. As pessoas estão servindo a Deus, mas não conhecem a Jesus Cristo. As pessoas estão servindo a Deus, mas não têm intimidade com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. As pessoas falam em Deus, mas não têm intimidade com aquele que deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário. As pessoas até falam de Jesus Cristo, mas não têm uma vida espiritual, um relacionamento estreito com o Espírito Santo. Servir a Deus não é apenas vir à igreja, não é apenas vir nos cultos, mas servir a Deus é ter uma intimidade com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sabendo primeiro quem você é, porque se você não sabe quem você é, o diabo vai fazer de você aquilo que você não quer ser. Segundo, sabendo quem Deus é, porque se você não se enxerga como filho, tampouco você vai enxergá-lo como pai. E Deus não quer ser seu Deus, Deus quer ser o seu pai. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta manhã? E
E a terceira coisa é a convicção. Se você morre agora, para onde é que você vai? Porque quando você não tem convicção de que o Pai está te esperando para te dar um abraço, o diabo já preparou um caldeirão bem quentinho. Porque você não é neutro. Quando você não se entrega para Deus através de Cristo, entregando sua vida para Ele, você pertence a outro tipo de entidade. Essa mensagem de Paulo na Areópago, quando ele vai falar com os atenienses acerca do Deus desconhecido, ele diz: é esse o Deus que eu estou pregando para vocês. É esse o Deus que criou os céus e a terra. É esse Deus que criou um homem. Através desse homem veio a humanidade. Mas esse homem caiu e ele foi destituído. A humanidade foi destituída por causa do pecado. Mas Jesus veio. E quando ele veio para religar o homem a Deus. Ele veio para trazer o homem à sua origem. Religar o homem à sua origem. Ei, quando você aceita Cristo, quando você está em Cristo, quando você anda com Cristo, você está ligado à sua origem. E a sua origem é o céu. Você veio do céu, está atravessando aqui na terra e vai voltar para o céu. Mas isso é uma escolha. Porque se você não escolher voltar para o lugar da sua origem, eu sinto muito de dizer, você está perdendo o tempo de ser religioso. Isso é uma escolha. E se hoje você escolhe Jesus, o seu lugar não é aí. O seu lugar é aqui na frente. Se apresentando para Ele, dizendo para Ele: quem é você? Ele te ama. E você não está aqui porque você está escolhendo estar. Você está aqui porque Ele te escolheu para estar. Essa semana eu ouvi um negócio espetacular. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Quantos foram escolhidos desde o ventre? Aí a ciência veio agora e diz que a fusão do óvulo pelo gameta, pelo espermatozoide, não é pelo espermatozoide mais rápido e mais forte. Não. É o óvulo que escolhe qual é o espermatozoide que vai fazer a fecundação. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. É a ciência comprovando que a palavra de Deus é verdade absoluta. Então nesta manhã, levante a sua mão direita, se apresente diante de Deus, diga o seu nome para Jesus, diga o seu nome para Ele, diga para Ele o quanto que você ama, o quanto que você adora, o quanto que você crê, o quanto que você quer dEle, o quanto que você quer entregar para Ele acerca de tudo que você é e acerca daquilo que você tem. E hoje você vai ter um encontro com esta realidade, porque é esse Deus desconhecido de Paulo que está sendo falado aqui esta manhã, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, recebe estas vidas, cada uma delas que se apresentam diante de Ti, para transformação, para mudança, para perdão dos pecados, para uma renovação, para uma transformação, para um tempo de restauração e de vida, para um tempo de saúde. Aonde houver enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Aonde houver morte, desapareça agora e que haja vida. Aonde houver qualquer desconhecimento, que hoje eles tenham o conhecimento da verdade, que leva eles para a vida eterna. Eu abençoo cada uma destas vidas que vieram aqui à frente, cada um daqueles que estão aí atrás, com a mesma intenção, com a mesma expressão. Em nome de Jesus, que recebam o teu favor e a tua bênção, para a glória de Deus. Se você recebe, dê um brado de vitória, em nome de Jesus. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir.
Senhor esta manhã. Existe uma responsabilidade para você. E essa responsabilidade é que você não venha sozinho, mas convide alguém para ter um encontro com essa realidade nova que nós estamos vivendo.